Mitakuye Oyasin. Hoje é dia de falar do beija-flor. O que ele representa nos animais de poder. Segundo o xamanismo, o beija-flor é o representante da alegria. Ele é chamado também de pinu ou de colibri. Beija-flor, pequeno amigo feliz, caçador de néctar. O amor que você distribui contém a doçura das mais belas flores. Existe uma história que diz o seguinte: certo dia começou um incêndio no meio da floresta. Os animais, quase todos, fugiram correndo com medo do fogo. O beija-flor corria até a água de um rio que corria ali próximo e pegava uma gotinha d'água para poder ajudar a apagar o incêndio. Até que um elefante se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo, se ele era louco. O beija-flor disse que ele até poderia não acabar com o incêndio, mas ele não fugiria sem pelo menos fazer a sua parte. O elefante ficou tocado e, a partir de todo o seu tamanho, ajudou a apagar o incêndio de fato. Essa história nos conta que às vezes a gente pode sentir que está fazendo pouco, mas a gente tem que fazer o que a gente pode, não o que os outros querem que a gente faça. A gente não precisa ser pau para toda obra, a gente deve respeitar a nossa natureza. O beija-flor não poderia pegar mais água do que dava conta para poder se aparecer para os outros animais. Ele fazia o que dava. O beija-flor é um animal que suga o néctar das flores e isso ajuda na reprodução delas. Então ele é um animal que de alguma forma espalha a fertilidade, a felicidade. Como ele é um animal associado à alegria, na astrologia a alegria é associada ao sol. Quando a gente segue o nosso signo solar, por exemplo, a gente está no caminho da alegria. A gente está no caminho do nosso coração. É dito que o grande espírito criou o beija-flor de uma forma um tanto especial. Por ele ser uma ave que voa para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, ele é diferente. Ele não é como os outros. E nós, seres humanos, também podemos seguir todas as direções. Nós podemos escolher o nosso caminho. Nós escolhemos o nosso caminho baseado na nossa vontade. Mas a gente respeita a nossa vontade. Não é à toa que existe uma música que diz: somos como um beija-flor, beija-flor, beija-flor. Voa pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás, ainda paira no ar. Uma vez numa cerimônia xamânica, o beija-flor me ensinou uma coisa muito valiosa. Ele me disse que se ele fosse parar para pensar na hora de bater as asas, ele não sairia do lugar. Eu fiquei refletindo depois sobre essa mensagem que ele me disse e fez muito sentido. Se a gente ficar preso na nossa mente, pensando nos movimentos que a gente deseja dar, nos movimentos que a gente precisa dar às vezes, a gente não sai do lugar. Você imagina se o beija-flor fosse pensar em bater as asas para poder bater as asas. Ele bate as asas numa velocidade que às vezes parece que ele está parado no ar. E assim funciona o fluxo do grande espírito. A natureza é constante e a natureza é abundante. Então, assim como o beija-flor voa de flor em flor, ele vai representar aqueles momentos onde a gente se encontra tão bem com a nossa vida, tão conectado com a nossa alegria, com o nosso coração, que a gente vai florescer, que a gente vai fertilizar, que a gente vai levar alegria e felicidade aonde a gente passa. Mas para isso, a gente não pode pensar para bater as nossas asas. A gente tem que simplesmente seguir. Se uma pessoa aprisionar um beija-flor numa gaiola, por exemplo, ele morre, ele não sobrevive. Então ele representa mais uma vez o fluxo do grande espírito que é constante, ele precisa de liberdade. Nós precisamos de liberdade também. Mas a nossa liberdade ela deve ser conquistada. Não é à toa que é dito que a visita de um beija-flor traz um bom presságio. Às vezes você pode estar na varanda da sua casa e ele simplesmente chega, te olha e some. Tudo em questão de segundos. Ele não fica, ele não pousa, ele não observa. Ele só mostra a sua cara
e volta para a natureza. Então, se nós estamos em falta com o beija-flor na nossa vida, sendo ele o representante da alegria, isso pode ser um sinal de que nós estamos em desacordo com o nosso coração. E quando a gente fala de estar em desacordo com o coração, a gente deve investigar melhor o que nos traz alegria, o que nos traz brilho, o que nos traz luz. Se a gente for viver de forma adaptativa o tempo todo, a gente se ofusca, a gente se prende numa gaiola e a gente sabe o que acontece quando um beija-flor é preso numa gaiola. Então o beija-flor no xamanismo, sendo um animal de poder, ele vai representar a constância da vida, o fluxo da vida. Ele vai representar o mensageiro da cura. Sempre que você olha para um beija-flor, o que às vezes pode ser muito raro, ele vai te trazer algum certo vislumbre, mesmo que seja te trazer para o momento presente. Tudo está acontecendo, às vezes você está com a sua mente te aprisionando em alguma situação, um beija-flor aparece e te lembra de bater as asas novamente. É dito que o beija-flor pode ser visto até mesmo como uma manifestação do próprio grande espírito. Ele aparece batendo as suas asas de forma infinitamente rápida e logo some. Mas a gente sabe que ele está por ali, em algum lugar, mesmo que ele esteja invisível em alguns momentos. Dessa forma, a gente segue a nossa jornada, nos conectando de tempos em tempos com o nosso grande espírito. E de alguma forma também assim nós conseguimos renovar a nossa fé de tempos em tempos.